Leitura 305, Lucas, 16 a 18, Projeto 365 1º de novembro de 2023. Lucas 16, contém diversas parábolas e ensinamentos de Jesus, abordando diversos temas teológicos. Aqui estão alguns aspectos teológicos importantes encontrados em Lucas 16, administração e responsabilidade. A parábola do administrador desonesto enfatiza o princípio teológico da mordomia e da responsabilidade. Ensina que os crentes são administradores dos recursos de Deus e serão responsabilizados pela forma como os administram. A parábola ressalta a importância de usar as riquezas do mundo para propósitos eternos. A lei e os profetas. Jesus afirma que a lei e os profetas foram proclamados até João e, a partir desse momento, são pregadas as boas novas do reino de Deus. Isto destaca a transição teológica da antiga aliança para a nova aliança através de Jesus Cristo, onde o foco muda para o reino de Deus e a mensagem do Evangelho. O rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro destaca vários temas teológicos, as consequências das ações de alguém na vida e na vida após a morte. A realidade do céu e do inferno. O significado de ouvir as Escrituras e arrepender-se. A incapacidade de passar de um reino para outro após a morte. Esta parábola serve como um poderoso lembrete das consequências eternas das nossas escolhas e da importância de responder à mensagem de salvação de Deus. O pecado da ganância. Ao longo de Lucas 16, Jesus aborda o pecado da ganância. Ele adverte contra servir a Deus e ao dinheiro e condena os fariseus, que eram amantes do dinheiro. Isto destaca a verdade teológica de que o materialismo e a busca pela riqueza podem ser espiritualmente prejudiciais. Arrependimento e crença. Jesus enfatiza a importância do arrependimento e da fé em Lucas 16. Ele incentiva as pessoas a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Isto se alinha com o tema teológico mais amplo da salvação através da fé e da necessidade de uma mudança de coração. A autoridade das Escrituras. Na parábola do rico e Lázaro, o rico pede que alguém seja enviado para alertar seus irmãos sobre as consequências de seus atos. Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas, e se não os ouvirem, não serão convencidos, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Isto sublinha o princípio teológico da autoridade das Escrituras em apontar a verdade às pessoas. Lucas 16 aborda vários temas teológicos, incluindo mordomia e responsabilidade, a transição da antiga aliança para a nova aliança, as consequências das ações de alguém na vida e na vida após a morte, o pecado da ganância, a importância do arrependimento e da crença, e a autoridade das Escrituras. Esses ensinamentos fornecem informações valiosas sobre a teologia cristã e os desafios morais e espirituais enfrentados pelos crentes. Lucas 17 contém ensinamentos e acontecimentos da vida de Jesus, abordando diversos temas teológicos. Aqui estão alguns aspectos teológicos importantes encontrados em Lucas 17. Perdão e arrependimento. Jesus enfatiza a importância de perdoar os outros quando eles se arrependem. Isto destaca o princípio teológico do perdão como um aspecto essencial da vida cristã e a necessidade de arrependimento e reconciliação nos relacionamentos. Fé e milagres. Os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé, e ele responde ensinando sobre o poder até mesmo de uma pequena quantidade de fé. Isto enfatiza a verdade teológica de que a fé desempenha um papel crucial na experiência da obra milagrosa de Deus. Servidão e humildade. Jesus fala sobre o papel dos servos e seu dever de obedecer ao seu Senhor. Ele sublinha o princípio teológico da servidão e da humildade, destacando que os crentes são chamados a servir a Deus fielmente sem esperar reconhecimento especial. Gratidão e agradecimento. A cura dos 10 leprosos ilustra a importância da gratidão e do agradecimento. Apenas um dos leprosos volta para expressar a sua gratidão a Jesus, e Jesus destaca isso como um ato de fé. Isto sublinha o princípio teológico de que a gratidão é uma expressão de fé e uma resposta às bênçãos de Deus. A vinda do reino. Jesus responde às perguntas dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus. Ele explica que o reino não é um reino terrestre visível, mas está presente entre eles em seu ministério. Isto ensina uma compreensão teológica da natureza espiritual do reino de Deus e da sua presença nos corações dos crentes. A segunda vinda. Jesus fala sobre sua segunda vinda e os sinais que a precederão. Ele enfatiza a necessidade de prontidão e vigilância. Isto sublinha a verdade teológica de que Cristo regressará e que os crentes devem estar preparados para a sua vinda. A natureza da fé.
Jesus ensina sobre a natureza da fé. Ele adverte contra a busca de sinais e garante que o reino já está presente no meio deles. Ele também enfatiza que a fé deve ter precedência sobre os apegos mundanos. Esses ensinamentos destacam a importância teológica da fé genuína e transformadora. Julgamento e salvação. A história da esposa de Ló sendo transformada numa estátua de sal serve como um alerta sobre as consequências de olhar para trás quando Deus nos chama a seguir em frente. Carrega implicações teológicas sobre a importância da obediência e as consequências de rejeitar a salvação de Deus. Lucas 18 contém ensinamentos e parábolas de Jesus, abordando diversos temas teológicos. Aqui estão alguns aspectos teológicos importantes encontrados em Lucas 18. Persistência na oração. A parábola da viúva persistente ensina o princípio teológico da persistência na oração. Jesus incentiva seus seguidores a continuar orando e a não desanimar, enfatizando que Deus fará justiça para seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Humildade e exaltação. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola destaca o tema teológico da humildade e da exaltação. Contrasta o fariseu orgulhoso e hipócrita com o cobrador de impostos humilde e arrependido, ilustrando que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. O reino de Deus e a fé infantil. Jesus acolhe as crianças e ensina que o reino de Deus pertence àqueles que o recebem com fé infantil. Isto sublinha a verdade teológica de que a salvação e a entrada no reino de Deus não são conquistadas através de obras, mas recebidas pela simples fé e confiança em Deus. O governante rico e a vida eterna. O encontro entre Jesus e o governante rico aborda o tema teológico da vida eterna e o custo do discipulado. Jesus desafia o governante a vender seus bens e segui-lo, destacando a necessidade de priorizar Deus sobre as riquezas mundanas em prol da vida eterna. A graça soberana de Deus. A história de Bartimeu, o mendigo cego, ilustra o conceito da graça soberana de Deus. Bartimeu clama por misericórdia de Jesus, e apesar da repreensão da multidão, Jesus lhe concede visão. Isto demonstra que a graça de Deus é dada gratuitamente àqueles que a buscam com fé. A redenção de Jerusalém. Jesus prediz sua morte e ressurreição e sua jornada para Jerusalém. Isto traz implicações teológicas relativas ao cumprimento do plano redentor de Deus e ao significado do sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados. A salvação e o impossível. Jesus declara que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Esta verdade teológica destaca a necessidade da intervenção divina no processo de salvação e a incapacidade dos humanos de se salvarem através dos seus próprios esforços. Lucas 18 aborda vários temas teológicos, incluindo a persistência na oração, a humildade e a exaltação, o reino de Deus e a fé infantil, o custo do discipulado, a graça soberana de Deus, a redenção de Jerusalém e o conceito de que a salvação é tornada possível pela intervenção divina de Deus. Esses ensinamentos fornecem informações valiosas sobre a teologia cristã e a natureza da fé e do discipulado.